Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado. Obrigado. Deus já falou comigo essa manhã de muitas formas e de uma forma muito específica. Porque aquela é a hora que diz, quando você está ansioso, você faz o quê? Compra comida? E ela apontou para mim. E quando ela falou da Shein, ela apontou para lá. Então, quando ela pensou em comida, ela já apontou para mim. Então, Deus está falando. Comigo já falou diretamente. Ficou ansioso? Faz uma oferta, meu filho. Não vai comer, não. Tá doido? Glória a Deus, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Que alegria começar as nossas celebrações ontem e o nosso culto hoje. Uma bênção. Queria agradecer a Deus por todos vocês que estão aqui. E eu queria agradecer muito. Estou muito feliz, Geraldo, Suzana, Natan, pela presença de vocês, Nivaldo. Aqui, irmãos, nos 10 anos, eu estou muito grato. Deus é muito bom comigo. Porque esses irmãos são irmãos que caminharam comigo lá em São Miguel. E eles vieram nos honrar com a presença deles aqui. Eu estou muito feliz, muito grato a Deus pela presença de vocês aqui, de verdade. Marcelo e Leila estão aqui, então, que turma boa, que bom. Davi, obrigado por essa música linda, obrigado, gente, por tudo. Deus abençoe. Meus irmãos e irmãs, vamos lá para o Velho Testamento, vamos ler Esdras 3, versículo 10. Que alegria. Esdras 10, depois de 2 Crônicas ali, antes de Neemias, antes de Jó. Acesse aí o texto bíblico. Diz assim então, a palavra do Senhor. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, e os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantavam responsivamente ao Senhor o Salmo 136. Ele é bom e o seu amor por Israel dura para sempre. O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choravam em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia tanto barulho que o som era ouvido de longe. Bem, meus irmãos, a gente está vivendo um marco. O que está acontecendo aqui também é um marco de uma trajetória. E diante de marcos, a gente tem uma pluralidade de coisas acontecendo, de alegrias, de risos, de choros, de saudade. Diante de um marco, a gente faz essa convergência. E a gente está contando de uma comunidade, dessa comunidade aqui, que fez uma jornada enorme. Essa comunidade diferente dos gregos, da jornada do herói. A gente na Bíblia tem jornada das comunidades. A comunidade de Israel, a comunidade de Jacó. E eu estou com essa semana, esses dias, a gente está impactado pela Odisseia, né? Pelo filme, e aí toda a volta do processo, da gente pensar nos gregos e nas tragédias. Esses dias a gente está com o Édipo também na cabeça, a gente foi assistir o Édipo. Então, eu estou com as tragédias na cabeça e com esses processos de travessia. As tragédias que dizem assim, esse cara saiu daqui, esse cara lutou uma batalha e esse cara saiu se movendo. E aqui, no texto sagrado, a história dessa comunidade é uma história de atravessamentos. Desde o exílio, desde o tempo lá
no Egito, a travessia, o início de uma nova história. No início da nova história, aí a gente chega, a gente se estabelece, daqui a pouco a gente inventa que quer um rei. Aí Deus falou, eu não queria um rei, eu queria que ficasse assim. Aí falou, mas tudo bem, vamos rei. Aí o rei diz assim, eu quero construir o templo. Aí Deus fala para ele, você não vai construir o templo, quem vai construir o templo é seu filho. Aí ele constrói o templo, aí passa um tempo, o templo é derribado. Então, veja, eles fazem todo um percurso e esse templo é destruído. E agora eles estão passando por um momento de volta desse exílio. Eles vão para o exílio babilônico, ficam lá exilados, e aqui a gente tem muitas histórias, a história do Daniel, daquela que a gente gosta do Sadraque e Abednego, aquela coisa que a gente ouvia desde pequeno, aquelas histórias todas. Aqui está acontecendo tudo isso, e eles estão fazendo um atravessamento, essa comunidade está fazendo um atravessamento da vida deles, estão fazendo uma jornada essa que se dá na errância, se dá daquele jeito que a gente não sabe o que está acontecendo, que é aquela coisa a gente planeja, quando a gente começa uma jornada, a gente diz assim, o que a gente tem quando a gente começa uma jornada? A gente tem os nossos sonhos, os nossos ideais e o passado. O Senhor nos tirou do Egito, acho que a gente vamos ver como vai acontecer as coisas, e a gente começa a jornada, e à medida que a gente começa a jornada, a gente tem uma ideia, eu quero chegar aqui, eu tenho esse sonho, eu penso essa coisa, mas à medida que a gente se põe a caminho, vai vir chuva, vai vir intempéries, vai acontecer coisas que estão fora do nosso controle. Primeiro tem um mundo fora do nosso controle. De repente, um poderoso se levanta na Babilônia, o Nabucodonosor, e esse cara muda a circunstância das coisas. A gente está aqui com o nosso templo, a vida está boa, está tudo bem, a gente tem os nossos problemas locais, mas de repente aparece um Nabucodonosor, alguém assim, que se fala, de onde saiu essa pessoa? E você está fazendo a sua jornada e do nada aparece um grande poder que te desloca, um grande poder que te arranca do lugar, que te leva para outro. E a gente também começa a nossa jornada e tem coisas que a gente diz assim, puxa vida, isso aqui eu errei, eu sei onde eu errei nessa jornada. Se eu não tivesse feito isso, meu Deus do céu, se eu não tivesse ido por aqui, puxa, eu deveria ter falado isso e não aquilo, eu deveria ter agido assim e não assado, por quê? E na Bíblia isso está muito forte, né? Eu acho que na Bíblia está muito forte, aqui na história deles está muito forte assim, a gente pecou contra o Senhor, aconteceu umas coisas erradas na nossa vida, e eles interpretam tudo assim, desse jeito, e se a gente trouxer para o nosso tempo, para a nossa hora, é como a gente dissesse assim, puxa, tem pecados que eu sei que cometi, tem caminhos que eu falei, puxa, eu não devia ter feito isso, talvez eu fizesse o que eu tinha para fazer, no entanto, eu poderia ter feito de outra forma, eu poderia ter agido de outro jeito. Então, de um lado a gente tem as forças que se irrompem sobre a nossa vida, do outro lado a gente tem sobre a nossa vida, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa família, do outro lado a gente tem os nossos próprios erros, os nossos próprios descaminhos, o nosso caminho de errância, vamos para cá, sabe, era para ir para lá, Deus mandou ir para lá, para Nínive, a gente fala, não, eu não quero, eu quero ir para outro canto, você fala, eu vou para outro canto, aí você vai para outro canto, gera um problema danado, fala, por que eu escolhi, por que eu fui fazer isso? Porque, aí a gente fala assim, por que eu vim parar no ventre do peixe, desse animal? Por quê? Eu sei porque, eu sei. E tem essa dimensão do eu sei, mas tem uma dimensão do eu não sei. Eu estava fazendo tudo certo, eu estava vivendo minha vida, eu estava tentando ser a pessoa mais correta, a pessoa mais decente, fazendo tudo certinho, mas o que eu pensava ser um bom caminho, terminou não sendo. Sabe quando você está agindo a revelia de você mesmo, você fala assim, meu Deus, eu nem percebi. Sabe, depois de um tempo, Eliel, a mídia chegava para você, mas filho, você não estava percebendo que você estava fazendo isso aqui? Não, eu acho que eu estava fazendo a coisa certa, ou vice-versa, mas você não percebeu que você estava percorrendo esse caminho? Não, eu estava tão obstinado, e eu estava tomado tanto por uma força, que eu desconheço sobre mim mesmo, que eu fui indo, eu fui caminhando, eu fui fazendo. E de modo que a nossa jornada, depois de 10 anos, e depois de 50, como essa comunidade, no mínimo 50 anos, que eles vão para a Babilônia, vocês pecaram, os profetas avisaram, aí vocês vão para a Babilônia,
você fala, meu Deus, tinha coisas que eu tinha controle, que eu pensava ter controle sobre mim, tinha coisas que eu não tinha nenhum controle, não sabia o que estava fazendo. Quantas vezes você olha para a sua vida e fala assim, puxa, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu não sabia que isso ia dar nisso. Eu pensei que eu estava fazendo uma coisa boa. E quantas vezes você também está fazendo uma coisa boa e é interrompido por alguém? Esse é o ponto, interrompido. O destino, a força do tempo, não do destino, a força do tempo, as circunstâncias, a mudança de governo. A mudança de governo nos impactou bastante a igreja evangélica, inclusive essa. Inclusive essa, vocês sabem disso. A hora que a gente tem um novo governo, a gente entra em conflito. A gente fala, não, é para cá, é mais para cá, é mais para lá. Tudo abala a gente. Então a gente está vivendo a nossa vida, a gente tem planos, mas tem 3 dimensões no mínimo. O de fora, que a gente não controla, mudou o governo, mudou as coisas. Um que a gente acha que controla, que é, puxa, eu estava fazendo tudo certinho, mas pequei aqui, nisso eu errei. E um incontrolável que a gente não sabe, como se a gente fosse arrastado de um jeito e fala assim, puxa, eu pensei, Geraldo, que eu estava fazendo a coisa certa, Geraldo, mas meu coração estava no lugar certo, só que no final estava enganado. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Puxa vida, eu me enganei. E essa comunidade está vivendo esse tempo de marco, de pensar tudo isso. E aí, de repente, acontece uma coisa também, que essa é a mão de Deus, que são as interferências, a mão de Deus está em tudo, a mão de Deus está conosco no dia da dor, da dúvida, da dificuldade, mas isso que aparece como um milagre, como intervenção, de repente você está vivendo a sua vida também, você não fez nada, e Deus levanta um Ciro, não é o presidente, o Ciro, levanta um rei, uma pessoa que você não dizia, eu não esperava isso. Eu esperava que a salvação sobre a minha vida viesse diretamente de uma intervenção do Senhor, sei lá, o Senhor reorganiza os seus exércitos e ele vem, e aí a gente vence uma batalha, a gente é arrancado. Você não sabe quando você vai sair da Babilônia. Mas Deus levantou Ciro, de modo que, acho que Isaías fala aqui, Ciro meu servo. Ciro meu servo. Fala, nossa, o Ciro é servo do Senhor? É, mas ele nem é de Israel. Ele ia na igreja da gente lá. Eu nem sabia que ele era evangélico. Eu não sabia que o Ciro era evangélico. Aí Deus levanta o Ciro, que é um outro rei. E esse cara invade a Babilônia, quebra tudo e fala assim, agora é comigo. E esse cara olha e fala assim, vou restaurar o culto de vocês. Gosto de vocês, gosto do Deus de vocês. E estou dizendo para vocês, vão fazer o que vocês precisam fazer. Que é aquele momento que Deus, que a vida surpreende a gente dizendo assim, eu não fiz nada para criar um Ciro. Eu não fiz nada para que um Ciro se levantasse. Às vezes a gente pensa assim, como que esse problema vai ser resolvido? Não, eu vou fazer... E o problema não é resolvido. Mas você ora a Deus e fala assim, Deus, eu não sei, mas levanta um Ciro aí. Levanta alguém que olha para mim e me abençoa. Levanta alguém que interfere ao nosso favor, que intercede ao nosso favor. E de repente, você está vivendo a sua vida, e de repente alguém que você não esperava. Mas a pessoa, gente, ela até é espírita, meu irmão. Não é que Deus usa mesmo? Aí a gente fala aqueles absurdos crentes, né, Kelly? E a gente fala assim, Deus usa até a jumenta. Gente, isso é um absurdo. Ele usou a jumenta de Balaão. Não percebe que Deus está agindo a teu favor e falando assim, ele é meu servo, você que não sabe disso, porque eu sou Senhor de toda a terra. E do mesmo modo que eu falo com você, eu falo com Ciro. E falo com Ciro para a sua bênção e para te surpreender. Mas essa pessoa tinha vários preconceitos. Eu não acho que uma pessoa é espírita, Deus vai usar. A pessoa era ateu, um ateuzão, ateu daqueles de carteirinha. E Deus usou o ateu de carteirinha. Ó, como Deus faz. É porque Deus fala, não é só com você não, bonita. Nem com você não, bonito. Deus está agindo, o Espírito de Deus está sobre toda a terra. E o Espírito de Deus se move. Então, de repente, ele levanta isso. Ele levanta um Ciro. E o Ciro fala, olha, vá, reconstruam a cidade de vocês.
Você não estava esperando isso. Você está vivendo sua vida, já até que se acostumou na Babilônia, está ali bem legal, você tem um cargo ali na Babilônia, está da hora, já entendi o negócio, a gente é até considerado aqui na Babilônia, tal. De repente Deus levanta um ciro e fala, vai para lá. E o que eu queria dizer a vocês é, nessa jornada de 50 anos dessa comunidade, nessa jornada de 10 anos dessa comunidade, nessa jornada de muitos anos da sua vida, eu pergunto a você, onde você estava 10 anos atrás, por exemplo? Onde você estava 10 anos atrás? Onde você estava 10 anos atrás? O que estava acontecendo na sua vida? Vamos pegar só esse box. 10 anos atrás. Veja como você se modificou. Veja como você se modificou. Veja como você pensa outras coisas. Veja como você considerou outras coisas que você não considerava. Veja como, à medida que você fica na Babilônia, você aprende. Gente, a gente aprende na Babilônia, isso até é um pecado. A gente aprende na Babilônia, a gente aprende, tem muita sabedoria lá, tem muita coisa que eles estão falando, tem outros conhecimentos que faz você repensar o seu relacionamento com Deus. Bom e ruim, tá? Tem coisa boa e tem coisa ruim, mas faz você tensionar o seu relacionamento com o seu Deus, com a sua vida. Peraí, eu estou na Babilônia, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou, de algum modo, nesse processo de exílio, eu estou sendo modificado, esse é o meu ponto. A gente é modificado nos nossos processos de errância, nos nossos processos de exílio, naquele caminho que você diz, nossa, às vezes eu converso com a Débora e diz, querida, eu não sabia que eu estava fazendo isso. Desculpa te usar como exemplo, é porque eu pensei em mim, a Débora. É isso, a gente às vezes fala, eu não sabia, querida, que eu estava fazendo isso. Você vai indo. Eu sou uma pessoa desastrada, vocês já perceberam aqui. Vocês já perceberam, né? Eu até bati no irmão na hora que eu bati nele, na hora que eu ia vir para cá. Eu sou desastrado. Então eu sou ansioso. Não para compras, vem comigo. Sou ansioso. Então eu vou tropicando. Eu sou uma pessoa que eu vou assim, ó. Eu sou uma pessoa que eu vou assim. Mas eu sei duas coisas. Eu sei que eu estou agindo para o bem, no meu coração, e eu sei que tem um Deus que cuida de mim para corrigir as besteiras que eu faço, e para inclusive cuidar daqueles com quem eu falho. Então eu vou, Senhor, eu vou tropicando. Eu sei que em mim não tem a totalidade do bem nem da verdade, eu não tenho ilusão sobre isso, mas eu sei que no caminho eu estou aprendendo e as coisas vão sendo reveladas a mim. Ou seja, esse caminho de errância é necessário, a gente ir por um caminho de errância. Tá, a gente passou pelo exílio, é inevitável. Aliás, o chamado do Senhor para a gente, o chamado todo que está aqui nas narrativas do povo de Israel é: vão, caminhem, atravessem, atravessa de novo. Começa de novo, faz de novo, de modo que Jesus olha para o templo e diz, sabe esse templo esse aqui que foi construído? Vai cair, caiu nos anos 70, mas está aqui o meu corpo, que é o lugar da habitação de Deus. Então a gente vai caminhando nesse caminho de errância, e no caminho de errância mesmo, é que a gente vai sendo a gente. E é como se eu dissesse assim, não dá para excluir nenhum erro que eu cometi da vida que eu estou vivendo. Não dá. É tudo que você é tudo que eu sou. Porque o que acontece é, você fez tudo isso e Deus coloca Ciro na sua vida. E fala, volta, vai lá e começa a reconstruir de novo. Senhor, eu não mereço, Senhor. Aí a gente vai, Senhor, eu sei que eu não mereço, meu Pai. Eu não tem nada a ver com merecimento. Nunca teve a ver com merecimento. Tem a ver com a minha fidelidade em relação a você. Sou eu que sou fiel em relação a você. Eu não falho com a minha palavra. Se eu falei que ia cuidar de você, eu vou cuidar de você. Então, eu vou te carregar de volta. Eu vou levantar um ciro. Então, é isso. Aí a gente chega aqui. Nesse momento, né? Estou fazendo um super salto. Todo esse caminho. E a gente chega aqui nesse momento. O Senhor diz, vou levantar o ciro se levanta, a gente volta para lá, e a gente chega nessa hora de começar a reconstrução. Esse momento bom. Marcelo me contava antes,
ontem da alegria dele em fazer eu vou chamar assim porque meu pai chamava, um baldrame. Falou, Sérgio, precisa ter fundamento, Sérgio. Hoje os caras constroem prédio de qualquer jeito, Sérgio. Poxa vida, precisa ter fundamento, meu. E eu estou fazendo um fundamento incrível para minha casa, porque vai segurar, Sérgio, você vai ver. E ele estava orgulhoso disso. É isso. E eles chegam nesse momento dos fundamentos. Eles chegam aos 50 anos do tempo deles, e eles chegam nos 10 anos do nosso tempo. Nesse momento de marco da sua vida, pensa os 10 anos, pensa os 10 anos dessa comunidade, e eles se reúnem, e a gente vai colocar os fundamentos do templo. E a gente vai começar a colocar os fundamentos do templo. E aí o que acontece? Quando os construtores lançaram os alicerces do templo, e os sacerdotes com suas vestes, suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar ao Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel, com louvor e ações, cantaram responsivamente, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. A primeira coisa aqui é, essa coisa de cantar louvores não existia lá no tempo de Moisés. Essa já é uma invenção de Davi, quando o templo nasce. Isso que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso é, a gente vai inventando coisa, a gente vai se reinventando, a gente vai colocando mais coisa. Esse negócio de Davi de pegar o pessoal para cantar é bom, hein? Desse jeito do jeito que o Davi organizou o louvor, é bom. A gente quer isso também de novo, a gente quer repetir esse negócio. Eu estou dizendo que a tradição de fazer esse louvor não vem desde Moisés. A gente vai louvar como Davi ensinou para a gente. Davi é essa pessoa que era sensível, enfim, parênteses. Davi talvez tenha ensinado a gente a tratar Deus como pai, mas isso é outra história. Davi tem essa relação poderosa, essa relação amorosa com Deus. E a gente chega diante disso que está acontecendo agora. Então estamos todos nós aqui diante de 10 anos. E a gente poderia dizer, toda essa assembleia, você diante dos 10 anos da sua vida, você diante dos 10 anos dessa comunidade, você diante de tudo, você diria assim, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Isso aqui é unânime, amém? Amém mesmo? Amém? O Senhor é bom, o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Tem uma unanimidade entre nós. Só que cada grupo, nisso a gente é unânime. Deus é bom. Deus é bom. E seu amor dura para sempre. Todos cantam. Glória a Deus, glória a Deus. Todos participam do louvor. O Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Todo o povo louvou em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Aí começa a divisão entre nós. Muitos dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das famílias, que eram mais velhos e tinham visto o antigo templo, choravam em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces do templo. Todos somos unânimes em louvar a Deus. Deus é bom, glória ao seu nome. Mas diante dos 10 anos, diante do que aparece, uns olham e choram. Choram porque sentem saudade do templo antigo. Choram porque sentem saudade do que passou. Choram porque olham para aquilo e dizem assim, puxa vida, eu nem sei se eu vou ver esse templo construído, porque eles já são velhos. Eu nem sei se eu vou ver esse templo construído. Eles choram porque nem era para o templo ser destruído. Nem era para o templo ser destruído. A gente só está reconstruindo porque ele foi destruído. Um dos sofrimentos que a gente tem, quando a vida da gente começa a ser reconstruída, é que a gente diz assim, mas eu não tenho mais idade para isso. A gente passa um tempo enorme sofrendo, falando assim, não, gente, todo mundo faz isso, tá? Eu vou pegar Sérgio, você vai fazer 50 anos, Sérgio. Você não tem mais idade para isso. Eu não tinha que estar começando isso, Márcio. Isso aqui já era para estar resolvido na minha vida. Não era para eu estar começando isso agora. Gente, isso aqui era para eu ter resolvido aos 30. E quem tem 30 diz assim, puxa,
Eu não deveria ter começado. Eu já era para ter formado, gente. Ah, está formado. Porque eu não fiz faculdade. E aí você fica aqui, sofrendo. Aí quem está com 50, olha, faz faculdade agora, pelo amor de Deus. Aí a pessoa, não, já era para eu ter feito. Diante do novo, diante disso que Deus apresenta como possibilidade de reconstrução da nossa vida, da nossa história, da nossa comunidade, alguns olham para isso e dizem assim, sabe por que eu estou triste? Eu estou triste porque eu já era para estar, essa igreja era para estar grande, pessoal. Quando a gente começou, pessoal, essa igreja foi uma bênção. Isso aqui foi a Betesda. Isso aqui era uma maravilha. E a gente congregava num lugar maior. E a gente estava num lugar mais bonito. E a gente tinha até o pedigree da Betesda, que era uma maravilha. Somos do Ricardo Gondim. O pastor maior de vocês é o Ricardo Gondim. Olha que maravilha, que coisa boa. Não, eu sou uma pessoa que já dá para reconhecer, eu sou dessa estirpe. Sou dessa estirpe. E aí, de repente, Deus faz todo um mover, como diriam os pentecostais, eu pentecostal, Deus faz todo um mover e diz assim, vamos reconstruir. E a gente vai ter dificuldade para reconstruir, porque olha e fala assim, puxa vida, eu olho para isso, e isso não é o que era. E a coisa mais difícil que tem na nossa vida é olhar para as coisas e dizer assim, isso já deveria estar acontecendo na nossa vida. E a gente fica um tempo enorme lamentando. Aí você fala assim, vamos, irmão, fazer? O irmão fala, irmão, não tem mais idade para isso não. Tem mais força para isso não, meu irmão. Ao mesmo tempo, chora porque se lembra. Quem não se lembra do passado, gente? Quem não se lembra do passado de forma amorosa? Quem não olha para trás e diz assim, cara, era tão legal. Eu me lembro, era tão legal quando eu tinha aquela inocência da juventude na igreja. Eu cantando na igreja e tal. Eu não pensava se a teologia estava certa e estava errada. Eu só queria cantar, minha gente, só queria cantar e ficar com os meus amigos. Era a coisa mais gostosa do mundo. E eu queria que aquilo, eu estou chorando porque aquilo não vai ser mais aquilo. É porque você caminhou. É porque você adquiriu outros conhecimentos. É porque os seus caminhos de errância te trouxeram até aqui. E o Senhor está dizendo, reconstrói isso aqui. Começa agora. Eu estou colocando na tua frente isso aqui para você reconstruir. Bote. Agora, é preciso chorar. É preciso chorar. Porque é melhor chorar do que murmurar. Então há uma saúde nessa comunidade. Há uma saúde nessa comunidade porque o choro tem uma importância. É importante que a gente chore. De novo, por quem passou por aqui, quem não está mais aqui. E chore por outra coisa, que é a coisa mais difícil que existe. Quando a gente tem que fazer luto daquilo que não foi. Uma coisa é a gente fazer luto de uma coisa que a gente perdeu. Outra coisa é a gente fazer luto de uma coisa que nem aconteceu. Fazer luto de sonho é a coisa mais difícil. Fazer luto de imaginação dá um trabalho danado. Eu pensava que com 49 anos eu estaria com um body definido. Estou brincando. Fazer luto daquele pensamento, daquele sonho que nunca aconteceu. Eu pensava que aos 10 anos da igreja, nós estaríamos com uma igreja assim. Eu pensava que todos os meus filhos, filhas, e tivesse aqui. E que a igreja crescesse enormemente. Eu pensava. O difícil é fazer luto daquilo que não aconteceu na vida da gente. A gente sofre uma enormidade pensando assim, puxa vida, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E você fica um tempo enorme naquilo. No entanto, o que libera você disso, por incrível que pareça, é o choro. Porque, chorar é melhor que murmurar. Então, a parte de você que sente saudade, que sente que perdeu, que sente que não realizou aquilo que desejava, tem que chorar. Porque quem não chora, resmunga. Pensa em criança. O que foi? Aí chora, passa.
Aí chora, chorou. Ah, por que você não me deu esse negócio? Chorou? Aí dá uma cansada do choro, aí começa de novo. Chorar é necessário, porque a gente não pode ficar resmungando. O que eu percebo que acontece conosco? A gente não chora, a gente vive o tempo da positividade tóxica. Não, está tudo bem. O pessoal diz, está tudo bem, está reclamando, não está tudo bem. Então chora. Chora esse negócio, fala, Senhor, nós lamentamos a perda do primeiro tempo. Nós lamentamos os sonhos que não se realizaram. Nós lamentamos a vida que a gente queria que fosse diferente. Nós lamentamos e colocamos na tua presença o nosso lamento. É preciso que a gente coloque o lamento da gente na presença de Deus, porque talvez a gente agora do presente diria para os sacerdotes velhos. O que a gente diria, meus irmãos? Para os sacerdotes velhos, a pessoa, Deus faz essa obra maravilhosa e você colocou as estruturas do novo templo, e aí começa a gente chorar. Ô meu irmão, você não é agradecido não, meu irmão? Eita, raburrento, fica chorando aí. Pessoas choram, Deus acolhe esse choro. Ninguém diz que assim, nossa, então eles foram repreendidos porque choravam. Não, é para chorar, mas é para chorar, entendeu? Chorar para não ficar resmungando, porque se você não chorar, você vai ser um murmurador para sempre. Não, está tudo bem, glória a Deus, é Deus da minha vida, está tudo bem. Não estou vendo nada bem não, só vive reclamando todo dia, então chora logo esse negócio. Se vocês me permitem a gente chora, porque senão a gente vira murmurador, a gente fica assim, sabe o que acontece quando a gente não chora? Desculpa estar sendo repetitivo nisso, a gente fica daquele jeito assim, não sei se vai dar não, hein? Isso, na minha experiência, eu já vi isso dar muito errado. É horrível quando as pessoas ficam esfregando a experiência delas na cara da gente. Já vi, isso aí, só Deus, rapaz, eu já tive uma igreja, vou contar para você a história, começou assim, com essa alegria toda aí, chora a sua dor, e eu diria que não é um grupo separado, essa comunidade representa parte de nós. Eu tenho os meus choros, eu tenho os meus lutos para fazer, eu tenho minhas tristezas, eu tenho as minhas frustrações. Chora. A gente precisa ser uma comunidade que aprende a lamentar e que a gente aprenda a suportar o lamento. A gente suportar o lamento, tem um lamento, tem uma dor, tem um choro, tá bom. Agora, é preciso jubilar. E eu diria assim, uma comunidade saudável é aquela que tem gente dizendo assim, nossa, Deus está fazendo uma coisa nova, glória a Deus e tal. E tem outra parte chorando, gente. Mas, a comunidade é isso. A comunidade é isso. Mas o que a gente precisa fazer não é se isolar. E aí, se você quiser trazer para você, para a sua vida, não é fazer uma dualidade entre alegria e tristeza. O grande desafio é juntar as duas coisas para que você seja um. A gente juntar as duas coisas para que a comunidade seja uma. De modo que assim, vai ter gente jubilando. Eu não posso dizer, não ria porque eu estou chorando. Não ria porque eu estou chorando. Não ria porque eu estou chorando. Eu não aceito você rir. E os que estão jubilando, não pode dizer para os que estão chorando, está lamentando por quê? Fica quieto. Não, deixa a pessoa chorar. A comunidade vai ser feita desse colorido, desse trabalho de colcha de retalhos, esse trabalho do tapeceiro, esse trabalho da pessoa que vai montando a colcha de retalhos. A comunidade é feita disso. O que não pode acontecer entre nós em casa, entre nós aqui dentro, entre nós como comunidade, essa alegria tem que ser sufocada pelo seu choro. Então você está se lamentando, e aí ao invés de você dizer assim, por que os irmãos estão alegres? Por que os jovens estão alegres? Você diz, jovens tolos. Isso aí
O Sérgio está empolgado assim porque ele está começando. Quero ver daqui 10 anos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ou eu ficar dizendo para quem está se lamentando, dizendo assim, puxa vida, a gente teve tantas lutas e tantas perdas. Dizer assim, irmão, para de frescura, meu irmão. Vamos para frente. É para frente que se anda, sucupira. É para frente que se anda. Vamos para o progresso. Ó, se a gente faz um progresso desconsiderando quem lamenta, a gente deixa de ser uma comunidade. O que a gente faz é assim, ó, deixa quem está chorando para lá e vamos a nossa vida para cá. Vamos contar com quem está dizendo que é... Aí você perdeu uma sabedoria de quem viu o primeiro templo ser construído. Aí você perdeu uma sabedoria de quem passou pela fundação do templo. Que pode dizer assim, gente, ó, só para dizer, no nosso tempo esse bloco não ficava assim não, ficava assim. O que vocês acham? O bloco pode ficar assim? Oh, pode ficar assim, oh, valeu, você relembrou uma coisa que a gente nem lembrava mais. Oh, Deus abençoe, vamos junto. Ó, quem carrega as memórias do passado, colabora para a construção do futuro. Mas sem gente feliz tentando construir o futuro, não se constrói nada. Então é preciso que a gente tenha, de um lado, quem chora e lamente, e do outro lado, quem diga, nossa, estou com júbilo, grita de alegria. Ah, que alegria! Que alegria, que bom! Glória a Deus, glória a Deus. O templo está sendo reconstruído. O templo está sendo reconstruído, o Senhor está entre nós. E outros que digam, o Senhor é bom e Ele cuida de nós, mas o outro templo era mais bonito. Esses pedreiros de hoje não funcionam direito. Os pedreiros de agora estão ruins. Não se acha mais pedreiro direito em Israel. Esse povo foi para a Babilônia e vem com um monte de invenção. Esse povo foi para a Babilônia e voltaram com a arquitetura meio diferentona. Mas o Senhor tinha dito que ia ser assim. Opa! A gente vai o tempo todo tensionando tradição com inovação, com vida nova. Não é inovação qualquer, é inovação de quem está dizendo glória ao Senhor, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. De modo que a comunidade toda diz, Deus é bom e o seu amor dura para sempre. No entanto, cada um vai viver o seu processo diante da reconstrução. E é preciso que todos nós possamos considerar uns aos outros em amor. Eu estou olhando para esse casal maravilhoso aqui. Eles são os mais jovens. Quem não vai ficar reclamando do passado são esses dois aqui. Esses dois não vão reclamar nada. Só vejo dizendo, e aí? Que alegria, vamos fazer. Talvez os anciãos da nossa comunidade sejam os mais jovens, que estão dizendo assim, pessoal, vamos viver, vamos fazer. Eu não vejo eles reclamando de nada. Eu não vejo o irmão pedindo aqui, cadê aquele hino da harpa? Cadê? Não tocou mais o hino da harpa. Não vejo reclamando. A irmã Ruth nunca falou para ele, Sérgio, você toma cuidado, porque antigamente, a irmã Ruth nunca fez isso comigo. Eu sei que ela tem as memórias da comunidade, mas talvez ela seja mais jovem que a gente. Mais jovem que a gente. Porque a gente que fica ali. No entanto, é para chorar mesmo. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é, chore suas dores. A gente tem que parar com essa dualidade que existe entre nós. E é uma força da nossa cultura ocidental. A gente tem uma coisa dual. Ou eu estou alegre, ou eu estou triste. Mas uma pessoa só é completa quando consegue suportar os paradoxos em si mesma. Eu estou alegre, mas eu também estou triste. Mas eu sou feliz. Que é uma felicidade séria. Não é uma felicidade de circunstâncias. Eu sou feliz porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Veja o que aconteceu com o Ciro ali. Você quer mais prova que isso? Que Deus levantou uma pessoa para cuidar de mim? Então Deus está cuidando de mim. As circunstâncias, o negócio não coincide com o meu desejo. Não coincide com o meu desejo, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. E para os que olham para o futuro, dizem assim, eu quero isso, eu quero o máximo desse negócio. Escute quem está chorando. Vamos junto. Não vamos nos separar. E não faça cisões entre você. Não faça cisões da sua vida. Eu diria, meus irmãos, que o maior desafio que a gente tem, mesmo na vida da gente, é conseguir sustentar isso. Dor
dor e alegria, porque a gente está sempre vivendo essas duas coisas. Tem hora que você fala assim, que alegria por isso, mas eu estou com essa pessoa doente. Que tristeza por essa pessoa doente, mas que alegria por isso que aconteceu. Às vezes você não se permite estar feliz, ficar feliz porque tem alguma coisa ruim acontecendo. E a gente fica constrangendo uns aos outros, e fica se constrangendo internamente. Como é que você pode estar feliz se essa pessoa está passando por isso? Não, eu estou feliz, não quer dizer que eu não estou comprometida com ela. Mas eu preciso viver minha alegria de modo integral, e preciso viver minhas dores de modo integral. Preciso colocar tudo e dizer assim, é isso, Senhor, tudo que eu sou eu coloco na Tua presença. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a Tua vontade, não a minha, Senhor. Eu estou aqui. Senhor, por que o Senhor me abandonou, Senhor? Ao mesmo tempo que Jesus diz, por que me abandonastes, Pai? Deus meu, por que me abandonastes? Ele diz assim, na Tua mão eu entrego o meu espírito. Eu reclamo que Deus me abandonou. Eu choro a sensação de desamparo. Ao mesmo tempo que eu digo, na Tua mão eu entrego o meu espírito. Esse paradoxo que a gente precisa sustentar, para a gente ter uma vida saudável e para a gente ter uma comunidade saudável. Para a gente viver de um modo que a gente seja inteiro. Então, minha oração hoje, meu desejo hoje, é que a gente primeiro, reconheça isso. Sabe um reconhecimento? Nesses 10 anos da sua vida, nesses 10 anos da comunidade, que você reconheça isso. Olha, tem muita coisa para lamentar. Tem muita coisa para lamentar. Mas muita coisa para lamentar. Mas tem muita coisa pela qual se alegrar. E essas duas coisas precisam estar juntas. E a gente, como comunidade, vai vivendo esses processos todos juntos. Porque, de novo, se você não fizer isso na comunidade e não fizer isso na sua vida, você vai só ficar preso a um passado que não existe mais, quando Deus está te chamando para alguma coisa que Ele está construindo desde lá. Não é que Deus parou a construção, é isso que eu queria dizer. Não é que Deus parou a construção quando você foi para a Babilônia. Não, Deus não parou a construção. Deus continua a construção, Deus continua construindo, Deus continua fazendo. O tapeceiro continua tecendo, as cores estão sendo colocadas. As cores estão sendo colocadas. Como diz o poeta, se você olha do avesso, você diz, nossa, pega uma tapeçaria, você olha do avesso e fala, meu Deus, isso aqui está esquisito. Mas você olha no verso, você olha, está ficando bonito. Está ficando bonito. Mas do avesso, parece que não tem saída. Do avesso você fala, meu Deus do céu. Mas quando você olha, nossa, Deus está tecendo a peça que Ele quer com os tecidos que a gente tem. Deus está pegando os tecidos e falando assim, estou fazendo a minha coxa. Estou fazendo a minha coxa e vai ficar bonita. Então, entrega ao Senhor toda a sua alegria, toda a sua tristeza, todo o seu lamento. E vamos juntos construir esse caminho, porque esse caminho é comunitário, esse caminho é na casa do Senhor, esse caminho é juntos. Olha, a gente tem que aprender, eu estou terminando, aprender também, fazer luto desses ideais. A gente diz assim, mas entre nós crentes isso nunca deveria acontecer. Mas aconteceu. Mas isso nunca devia... então, é o povo de Deus. Desde que essa família nasceu, temos problema. Desde que essa família nasceu, temos problema. Então é isso mesmo, é o povo de Deus, é assim que a gente vai. Mas a gente vai junto e a gente vai colocando tudo na mão do Senhor. E dizendo, Senhor, aqui está a nossa vida, aqui está a nossa comunidade, aqui estão as nossas alegrias e aqui estão os nossos lamentos. Nós colocamos tudo na Tua presença, para a Tua glória, porque é para a Tua glória que nós existimos. Então completa em nós a Tua obra, Senhor. Amém. Senhor Jesus, obrigado. Completa em nós a Tua obra, Senhor. Faz isso, continua trabalhando em nós, continua trabalhando na nossa vida,
Continua fazendo assim, continua agindo, de modo que sejamos transformados, Senhor, todos os dias, e que a gente não tenha medo, Senhor, mesmo desses caminhos que a gente percorre, dessas errâncias, que a gente entregue tudo na Tua mão, Senhor, toda a nossa vida na Tua mão. Meu Deus, que a gente saiba que o Senhor está nos perdoando do nosso passado, e que do nosso passado o Senhor não se lembra mais, não porque o Senhor não tem lembrança, mas que o Senhor não leve em conta. Que a gente saiba que é assim, que a gente faça como o Senhor faz conosco, que a gente pegue o nosso passado e coloque nas Tuas mãos, e trate o nosso passado como o Senhor nos trata, com amor, com perdão, dizendo: eu nem me lembro mais disso, eu nem me lembro do que você está falando, eu nem me lembro mais, porque é assim que o Senhor nos trata. Faz isso em nós, faz isso nessa comunidade, Senhor. Que esses dias que estão iniciando, nos abençoe, que a Tua palavra venha sobre nós, que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Teu Espírito faça coisa em nós, meu Deus, e que a gente possa juntos, nesse marco de 10 anos, Senhor, celebrar, continuar dizendo: o Senhor é bom, e a Sua bondade e misericórdia dura para sempre, Senhor, e lamentar as nossas dores, Senhor, e gritar de alegria, de modo, Senhor, que não possa se diferenciar o nosso choro do nosso riso. Faz isso em nós, faz isso na Tua igreja, nos abençoe para a Tua glória, amém e amém.